Olá, meus queridos. Sou Malak Craven Albrecht e hoje irei contar para vocês sobre cidades do mundo que são relacionadas com o tão mundialmente famoso demônio. Lembrando a todos que o intuito deste vídeo não é pregar qualquer crença ou desmerecê-las, mas sim apresentar fatos comprovados por estudiosos e até mesmo por outras religiões e segmentos espirituais. Não deixem de curtir o vídeo e se inscrevam em nosso canal. Na antiguidade, quando o cristianismo ainda não havia se instaurado, apenas a religião, o culto existente era da natureza e dos astros, onde os seres humanos cultuavam deidades e divindades relacionadas a esta, como deuses e deusas do sol, dos trovões, da chuva, da colheita, etc., assim como dos seres elementais, fogo, água, terra e ar. A ascensão do cristianismo, datada de meados dos anos 300 d.C., demonizou diversas deidades de culto pagão e a transformaram em demônios e seres abissais, como fizeram com o deus pagão Cernunnos, que foi transformado em Satanás. Após isso, todos aqueles que não eram considerados cristãos eram nomeados de pagãos, infiéis, adoradores do diabo e etc. Todos aqueles que se convertiam para o cristianismo deveriam ser batizados, para que fossem redimidos do pecado original. Para aqueles que não conhecem, o pecado original, segundo a Bíblia cristã, é o pecado da desobediência a Deus, cometido por Adão e Eva após esta ter sido enganada pela serpente enviada por Satanás. E todas as crianças que não eram batizadas na época eram alvos de cultistas demoníacos para serem sacrificadas em nome do diabo, segundo os cristãos da época. Ao passar do tempo, o cristianismo foi cada vez mais perdendo seu poder sobre as pessoas, mas ainda existiam, e existem, pessoas totalmente fiéis e que seguem os preceitos da religião. Dado isto, muitas delas classificaram, por assim dizer, algumas cidades como sendo morada de demônios e criaturas infernais, e a seguir apresento a vocês as 4 cidades que são relacionadas ao diabo. Número 1. Turim, na Itália. Esta cidade é considerada por muitos o berço do satanismo na Europa, pois por várias décadas o satanismo na cidade foi tão próspero que em 1990 a Igreja Católica convocou 6 padres exorcistas para combater a cidade deste mal. Anastácio Balestrero, até então a ser bispo de Turim, declarou para o The New York Times: "O mal vive nesta cidade." Mas uma década antes, o diretor e cineasta Dario Argento produziu seu incrível filme Deep Red por conta da má reputação da cidade. Em meados de 1998, muitas mortes foram cometidas por um grupo intitulado Bambini di Satana, ou Os Meninos de Satanás, e durou até o fim de 2004, quando Marco Dimitri, o cabeça da seita mais conhecido por seu apelido A Besta 666, foi preso e em seu escritório, onde também eram realizadas missas negras, rapidamente falando, uma sátira da missa cristã, foi encontrado, gravado no altar, a seguinte frase: "Se queres conhecer-me, mata os teus semelhantes. A morte é a alma, e a lei é Satanás. Com ele hás de matar." Há relatos dos moradores da cidade de Turim que acreditam veemente que a elite da cidade e seus políticos se reúnem no subsolo da cidade para tratar da economia e distribuição de poder. Há quem fale de 5.000 satanistas na Itália. Todavia, Silvana Raduani afirma serem 20.000, reunidos em 87 grupos na Itália e 128 grupos no mundo inteiro. Este número são contestados pelo professor Massimo Introvigni, diretor de um centro de investigações em Turim. Julga que os autênticos satanistas, com doutrina, liturgia e organização, não são mais do que 600, reunidos em 20 grupos. Em sensu lato, podem ser mais números, caso se considerem satanistas aqueles que usam símbolos satânicos, ou os magos e feiticeiros que evocam Satanás e suas legiões, ou ainda os jovens que se reúnem em grupos informais de satanismo. Número 2. Fort Thomas, Kentucky. O corpo de uma mulher grávida foi encontrado em uma fazenda em Fort Thomas, decapitada, e causou uma comoção geral na pequena cidade, e não encontraram sua cabeça.
Mas quando seus assassinos foram presos, o caso ficou ainda mais estranho e perturbador, pois foi descoberto que estes dois, antes de a matarem, torturaram em um ritual satânico que levou horas em um matadouro da cidade. A veracidade desta alegação se dá pelo fato de que ambos alegaram que não poderiam revelar o que fizeram com a cabeça da vítima, pois se o fizessem, seriam visitados pelo próprio diabo. Até os dias de hoje, acreditam que os espíritos dos dois assassinos e da vítima perambulam pela cidade e assombram uma boate chamada Bob Mackey's Music Room. Número 3. Pérgamo, Antiga Grécia. Por mais que não exista mais, a cidade de Pérgamo, próxima à atual cidade de Bargana, foi uma cidade muito popular na Antiga Grécia. Ainda hoje, as ruínas da cidade grega são fundamentais para definir as estirpes do cristianismo. Na cidade, existia uma biblioteca, que sua importância era comparada à de Alexandria, rica em volumes raros e fantásticos. Havia também o altar de Pérgamo, uma grande estrutura em homenagem a Zeus, o rei dos deuses, soberano do Monte Olimpo e deus do céu e do trovão. O altar, originalmente construído durante o século II d.C., sofreu com a ação do tempo, que acabou destruindo. Apenas no século XIX, a estrutura foi escavada e encontrada pela expedição arqueológica de Carl Ullmann, um arqueólogo alemão, e seus restos foram abrigados no Museu Pérgamo, que fica em Berlim. Outro fato sobre esta cidade é a sua citação no livro do Apocalipse, no Novo Testamento, como uma das 7 igrejas do Apocalipse. O nome da cidade é encontrado no seguinte trecho: O que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiátira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Apocalipse capítulo 1, versículo 11. Número 4. Victoria, Colômbia Britânica. Durante toda a década de 1980, os satanistas já estavam espalhados por todo o mundo, desde lutadores de luta livre, como Kevin Sullivan, até músicos, escritores, em filmes e na própria TV. Michelle Smith, com a ajuda de seu psiquiatra Dr. Lawrence Pasder, escreveram um livro chamado Michelle Remembers, em português, Michelle Lembra, onde expõe sua infância na cidade de Victoria, em que os moradores, incluindo sua mãe, participavam de rituais satânicos da região, e que ela era submetida, juntamente com outras crianças da comunidade, a participar de rituais onde eram violentadas sexualmente. Suas alegações foram tomadas como verídicas por parte das autoridades, mas seu livro foi altamente recomendado para lidar com crianças que sofreram de abusos sexuais e para identificar satanistas em potencial nas comunidades. Michelle recorda que a prática da terapia de recuperação de memória é altamente controversa, que é usado para descobrir memórias reprimidas que prejudicam o paciente no presente. Com algumas dúvidas relacionadas à legitimidade desta terapia, muitas das alegações de abuso feitas durante o pânico satânico foram refutadas, colaborando assim para acalmar a comunidade e que a população pudesse esquecer das alegações de Michelle. Porém, ainda assim, esta cidade é considerada satânica. Seus membros ainda, possivelmente, continuam praticando os seus ritos. Será que realmente essas cidades são diabólicas? Serão as pessoas más por escolha própria? Será o demônio, o diabo, Satanás, Lúcifer e suas legiões, culpados pelas maldades, mentiras, falsidades, assassinatos, terrorismo e corrupção cometidos pelos seres humanos? Ou apenas seres criados para tirar a culpa de nossas costas e jogá-la em entidades demoníacas, e depois irmos correndo para os braços de nossas deidades, guias e ancestrais, suplicando perdão, pois deixamos-nos levar por seres impuros? Deixem seus comentários sobre essas questões, curtam o vídeo, sigam-nos no Twitter, na página do Facebook e também leia nossos posts semanais no blog Terror Índios Blut e também no site redvamp.com. Se inscrevam em nosso canal e não esqueçam,
Sigam seus instintos e boa sorte.